A nostalgia é uma coisa que todo mundo sente, sabe o que é. Como a tecnologia evoluiu, a gente tem muita memória afetiva ligada agora à tecnologia, né? A coisas que na época eram um processo que envolvia toda uma sensação dentro daquilo. E é interessante como essa nova geração, a Gen Z, tá resgatando isso para trazer justamente as cybershots, né? É, exatamente. Tudo que a gente olha que é mais nostálgico tem um feeling diferente, né? Sim. Assim, a qualidade da foto é pior, mas é uma coisa que traz uma nostalgia. Você não consegue reproduzir isso num celular. É interessante pensar como isso é cíclico, né? Como a gente avança, né? Trazendo mais facilidades, mas tem o contraponto de que a experiência é completamente diferente. Quando você ia jogar um console antigo... Soprar a fita. Exatamente. Não tá funcionando. A sua fita tá funcionando. Não é porque é antigo que é impreciso, digamos assim. Exato. Pelo contrário, né? Confiável, né? É extremamente confiáveis. Estamos começando mais um episódio do Tech Team. Esse que é um podcast de tecnologia da TIM, onde a gente vai falar sobre tendências, novas tecnologias, reviver tecnologias. Eu sou Carol Tequita, sou criadora de conteúdo, também engenheira de software. Tenho um canal no YouTube chamado Adicta Dev. Eu apresento esse podcast juntamente com o Felipe Becker. E aí, tudo bom, gente? Tudo bom, cara? Tudo certo? Tudo certo. Vamos mais para mais um podcast aqui, né? Hoje conversar sobre diversas tecnologias. Eu sou o Felipe Becker, tenho um canal no YouTube de tecnologia chamado Bitec. Procura aí nas redes sociais, a gente coloca aqui para vocês. Trabalho há mais de 13 anos com isso. E por falar em 13 anos, é disso que a gente vai falar, né, cara? Sim, vamos reviver aqui. Reviver a nostalgia das tecnologias, os velhinhos aqui, né, que estamos ficando. Sim, e o tema de hoje é Revival das Tecnologias. Lembrando que esse episódio, assim como todos os outros, são gravados aqui na loja da rua Oscar Freire da TIM, que é uma loja excepcional. Exatamente. Aqui é uma loja conceito, então... você tem produtos de tecnologia, você pode experimentar, tem parte de console, tem celular, tem produto de som, tem coisa inteligente para casa. Vem pra cá na Oscar Freire, conhece a loja, você pode também ver os planos da TIM, é claro, Sim. e aproveitar. E é tudo gravado no estúdio aqui de cima, então vocês conseguem ver o estúdio aqui na loja. Né? Fica aqui o nosso convite para vocês conhecerem aqui o espaço. Agora, bora falar do tema de hoje, que eu tô muito empolgada pra isso. Eu gosto dessa coisa da gente reviver as coisas, né? E o tema de hoje é pra gente reviver tecnologias que eram ali do passado, antigas, mas estão voltando à moda. Como assim? Exatamente, porque é aquela coisa, né? Nostalgia é uma coisa que tá na moda hoje em dia. Então a gente vê que, principalmente os jovens, digamos assim, estão começando a utilizar algumas tecnologias, resgatar coisas que antigamente eram até considerado meio brega, vamos dizer assim, né? Sim. Que era coisa dos mais antigos. Mas a gente trouxe aqui para falar muito sobre a questão das câmeras digitais que voltaram, uma das tecnologias, e tem outras que a gente vai falar, e traz muita nostalgia, né, cara? Porque a gente viveu Sim. tudo isso, né? Você lembra que antigamente, né, pra quem não é dessa época, mas você tinha as câmeras, as cybershots que você comprava pra tirar exclusivamente foto. Porque Sim. hoje, o que acontece? Seu celular, ele já é uma máquina, uma fotográfica ali com muitos pixels, muita resolução e tal. Você não vai precisar carregar uma câmera fotográfica profissional, porque você já tem uma nas suas mãos. Exato. Mas a experiência é outra. E é interessante como essa nova geração, a Gen Z, tá resgatando isso pra trazer justamente as cybershots, né? Exatamente. Tudo que a gente olha que é mais nostálgico, ela tem um feeling diferente, né? Sim. Assim, a qualidade da foto é pior, mas é uma coisa que traz uma nostalgia. Você não consegue reproduzir isso num celular. E é engraçado que a gente, quando analisa, por exemplo, essa questão das câmeras aqui que estão voltando, essa preferência pela estética, às vezes, mais imperfeita, uma estética mais crua, que não é aquela coisa do processamento, da câmera digital que a gente tem hoje, né? Sim, a gente correu tanto para a perfeição, que é o quê? A máxima resolução, inteligência artificial ali, tirando rugas, imperfeições, que agora tá tendo uma espécie de detox digital, né? A galera tá querendo voltar para ter um realismo maior, né? Tipo, eu quero fotos distorcidas, quero fotos que parecem que são ruins ali, para trazer esse senso de realidade, né? E é engraçado que, se você pensar, quando a gente fala, né, das câmeras digitais, é uma coisa que na nossa época era uma revolução, né? Porque eu sou de 84, tenho 41 anos, já tô ficando velhinho. Então a nossa geração, a gente viu a tecnologia nascer no analógico, então você só tinha máquina de filme e tal, e quando saíram as câmeras digitais, era uma coisa incrível. Você fala assim, gente, eu posso ver a foto na hora, ela fica num cartão, cabe, sei lá, 300 fotos aqui, e antes você usava uma câmera de filme que você tinha que levar para revelar, você não sabia se a foto tinha queimado, se não tinha. Então, é uma tecnologia que pra gente foi revolucionária, mas pra nova geração eles olham e falam, gente, que coisa antiga, né? Sim. Mas que foto diferente, ela sai meio esquisitinha, mas é uma coisa
que traz uma nostalgia, pra gente ver como a tecnologia já está ficando também uma coisa nostálgica. E é uma coisa interessante que é apenas uma mudança nessa experiência do usuário, porque a câmera, vamos supor, ela tem uma função só, né? Ou seja, ela vai tirar a foto. E a forma com que você vai manusear essa câmera é diferente do celular. Então, para você apagar uma foto na câmera, os steps, os passos, eles são completamente diferentes. Ou seja, você tem que ter realmente a intenção de apagar aquilo para aquilo acontecer. No celular é muito mais fácil, é muito mais instantâneo. Ou seja, até a experiência ali faz com que isso seja totalmente diferente e traz esse gostinho de nostalgia que eu acho que é o que a Gen Z está buscando, né? Uma coisa mais intencional, né? Exato, que eu acho que é aquela coisa de você sair, vamos dizer assim, do excesso, do volume, porque o celular, como você falou, você vai fazer uma pose, você tira ali 30 fotos. Sim. E depois às vezes você nem olha, ou você escolhe uma e tá bom e nem apaga as outras fotos e tal. Quando você tá com uma câmera, com um produto que é único, ele só faz uma única função, você age diferente, né? Porque é mais lento, o processamento é mais devagar, como você falou, é tudo no botão. Então, você às vezes pensa mais para fazer as coisas, você não faz aquilo naquela pressa ou naquela agilidade que a gente faz. E a geração, né, que agora tá buscando, a galera Gen Z que tá utilizando, teve esse boom das câmeras digitais, é um fenômeno que ele mostra essa questão dessa geração também começar a perceber assim que, nossa, tá tudo muito acelerado. Isso. E entender como que era antigamente, né? Porque é a sensação do produto todo que traz essa coisa, que eles começam a entender, nossa, mas é um pouquinho mais lento, eu olho mais a foto, eu não preciso tirar tanta foto seguida, exato, né? Porque se a gente for pensar no que é fotografia, é congelar aquele momento, espaço-tempo ali, digamos assim, né, a nossa memória. Então tem um significado afetivo ali, né? Tem uma alma que a gente... Exato. Agora no celular parece que é tão fácil, você fica tirando que meio que perde o sentido, né? Isso, é tudo que é em excesso, tudo que você tem muito, né, vamos dizer assim, fácil, a gente acaba não valorizando. Então, eu acho que antigamente, como as coisas eram mais difíceis, uma câmera de filme, por exemplo, você tinha, sei lá, 24 poses, 36 poses. Então, assim, você não podia ficar desperdiçando e tirando um monte de foto, ninguém ficava fazendo pose, você não via a foto como é que estava, então era uma coisa que era mais valorizada e tinha mais essa calma, né? E a gente tem alguns dados aqui... bem interessantes. Que comprovam isso. Ó. Pra gente ter uma ideia, cara... A gente teve aqui, ó, a hashtag Digital Camera teve mais de 1 bilhão de views. Hashtag Cybershot tem milhões. Isso no TikTok, que mostra essa loucura mesmo que a galera as pessoas, né? estão usando a hashtag porque, tipo assim, é uma coisa legal. Olha, que legal, tipo, né? Exatamente. Teve também aqui, ó, aumento de 563% nas buscas do LX das câmeras digitais nos primeiros meses de 2025 em relação a 2024. Então, são dados assim que mostram que isso tá voltando à tona e era uma coisa que ninguém esperava, né? E se você for parar pra pensar, tipo assim, a gente tá falando de equipamentos usados já, né? Porque você não vai comprar, tipo, uma Cybershot, assim, nova, né? Tipo assim, tem como. Não tem como. Então, movimentou esse mercado ali de equipamentos usados. De repente, se você tem uma Cybershot jogada, aí você já pode vender e ganhar um dinheiro com isso. Exatamente. É uma coisa que vai e vem, né? Digamos, a tecnologia, eu acho que a gente começa a chegar num ponto que fica tudo tão avançado que o ser humano às vezes tem essa coisa de não, eu quero alguma coisa diferente, eu quero um negócio mais antigo, mais devagar, e mesmo você tendo a melhor disponível agora, você vai querer olhar outras coisas. Mas é interessante ver isso, porque essa geração que ela nasceu sem ver isso, pra gente era uma coisa que foi, a gente, né, viveu isso, mas é interessante ver que é do ser humano, né? A pessoa começa a procurar outras coisas diferentes, mesmo que o diferente seja uma coisa mais antiga, que a foto é mais granulada, mas a sensação é uma coisa de nostalgia que você não consegue explicar, mas todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso, né? Eu não vou falar que é só a geração Z, não, tá? Eu também já aderi, eu tenho a minha Polaroidzinha, a minha Instax Mini lá pra poder tirar foto. Eu acho muito legal, porque agora, quando eu tiro foto, não tem aquela briga, tipo assim, saiu ruim, tira outra, porque, né? Então, assim, aquele negócio é um filme que você tá gastando ali, então ninguém reclama. Essa parte eu tô gostando. Exato. Não, e é aquela coisa, né, que você falou. Quando você usa essas câmeras que a foto sai instantânea, a gente tem uma também lá em casa, e assim, você tirou, tá tirado, entendeu? A pessoa fala, mas eu sei que a cara é meio torta, mas é isso, entendeu? Tipo, esse é o momento que vai ficar registrado. Sim. Como você falou, não vamos gastar outra foto, e aquele é o momento. Então não tem aquela coisa de tira outra, não sei o que, peraí, eu pisquei, tal. É isso que é o gostoso das coisas mais antigas, mais devagar, né? Sim, com certeza. E a gente tem, cara, além das câmeras, a gente tem muitas outras nostalgias, né, que a gente lembra, que são tecnologias que também estão voltando à moda e estão bem forte no mercado, né? Como você falou, as câmeras Polaroid é uma delas,
que você tem de várias marcas e tal, que é essa coisa de você ter o físico, de você tirar a foto e já ter aquilo na mão. Sim, né? Tem também os vinis, né? Que não é que seja uma tecnologia, né? Mas é a experiência de você ouvir a música ali no disco físico, a agulha. Exato. Gente, tem gente que acha que isso é uma bruxaria, né? Você colocar a agulha, um negócio de plástico, aquilo sai música. Sai um som. Mas se você pensar, é uma tecnologia assim que até hoje, quando eu penso nisso, eu falo, cara, é uma tecnologia antiga, mas ainda assim, foi o que você falou, assim, você prensa, é uma borracha, não sei se você já viu o vídeo do pessoal deles fazendo, né? Sim. É uma geleia ali, uma borracha, aí vem uma prensa que aperta o disco, aí eles cortam em volta do disco e tá pronto. E aí sai música daquilo. Sai música. Não é um negócio maluco? Então, mesmo sendo uma tecnologia antiga, é legal a gente pensar isso, né? Sim. E existem, hoje em dia, fábricas que fazem esses discos de vinil, porque voltou à moda. Uhum. E tem uma diferença também, quando a gente fala da questão de áudio no disco de vinil. Tem todo o processo que você falou de você coloca, chega, escolhe o disco, você vai ter que escutar as músicas na sequência, mas tem uma diferença de áudio também, né? Tem também. Então, eu tive banda durante um bom tempo, né? E eu sei que pra quem tem banda é uma honra você ter um vinil. Mesmo assim, nos tempos de hoje, galera, é uma honra você ter um disco de vinil. Até porque o som, ele soa muito diferente. Os graves, eles são mais atenuados, Sim. assim. Então, quem gosta de música, de fato, acha que esse formato é sensacional. Apesar de todos os avanços que a gente tem de tecnologia, de subwoofer, etc., a questão do vinil, a experiência em si, o ritual, né, que você tem pra ouvir, tem igual, né? não tem igual, realmente. E é interessante que, como você falou, quem gosta de áudio, por exemplo, tem dois tipos de gravação, né? Tem a gravação áudio feita para discos de vinil, que você grava o som de uma forma mais, vamos dizer, crua, e você pega, às vezes, até as imperfeições, porque é um som analógico. Isso. E o som digital que a gente está acostumado, que é o antigo MP3, que agora já tem vários outros formatos, ele é uma coisa muito mais trabalhada, né? Uma coisa, ela não é a mesma qualidade. Então, tem bandas... como se você comprimisse ali Exato. aquele áudio. Tem áudio de alta definição, mas ainda assim, o pessoal fala que para você gravar no disco de vinil, o Foo Fighters é uma banda que faz isso. Uhum. Ele grava no formato para que seja para disco de vinil. Uhum. E tem bandas que gravam, às vezes, no formato digital, e aí o digital vai pro vinil, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E isso, para quem gosta, é uma maravilha, né? Você colocar o seu disquinho ali e ter todo o ritual, e aí você tem que escutar a música na sequência, porque é como vai tocar, né? Você não tem uma playlist ali que você escolhe e tal. Então isso também, todo o processo envolve essa coisa da nostalgia, né? Sim, a gente vê muito isso sendo retratado em séries, né? Tipo assim, Walkman, Discman, discos de vinis. Então, acho que a galera dessa geração mais nova tá entrando em contato com isso. Peraí, mas o que é isso, né? Exatamente. Como é que funciona isso? Como que funciona isso? E tem um estilo ali também, né? Tem um estilo também envolvido, sim. Tem também os Game Boys, né? Muito bom. Eu sou muito fã de jogos, então a experiência do Game Boy, gente, pra mim é aquela experiência perfeita. Eu gosto muito do Switch porque justamente ele é portátil e tudo mais, traz essa experiência, mas os Game Boys também são uma raridade no mercado, viu? E é uma coisa que, na época que a gente viveu, quando lançou essas tecnologias, era uma coisa que você não acreditava, né? Você falava assim, cara, eu tô jogando um jogo num negocinho que cabe na minha mão, como é que pode isso? É aquela telinha verde, né? Os sons. Então, tudo isso são coisas que as empresas tentam reproduzir isso atualmente, né? A gente tem jogos, se você pensar jogos atuais, que reproduzem essa estética antiga, com gráfico pixelado, com uma música que tem um som de MIDI ali, que é aquele sonzinho mais básico. Isso. Porque essa sensação é uma coisa que criou uma estética que a gente gosta de viver, né? Mesmo você tendo tecnologias hoje extremamente avançadas. Antigamente era uma limitação, mas hoje a gente tenta simular a limitação para trazer esse sentimento de nostalgia. É, isso mesmo. A gente tem também fone de ouvido com fio que tá voltando à moda. Uhum. Principalmente que muita gente fala assim, eu não gosto de fone de ouvido sem fio, porque emite radiação, tem a questão da saúde e tudo mais, então... E o fio também proporciona uma qualidade de áudio melhor, porque você, né, tem uma transmissão diferente, sem interferência, não precisa de bateria. Então, são coisas que antigamente a gente usava porque só tinha aquilo, e agora começa a virar uma opção, né? Uma estética, um estilo de vida, digamos. Sim, justamente, né? E assim, como a gente falou, são diversas tecnologias, não é só câmera e tal, mas é interessante pensar como isso é cíclico, né? Como a gente avança, né? Trazendo mais facilidades, mas tem o contraponto, que a experiência é completamente diferente. E aí faz com que a gente queira voltar para trás, né? E não tem como explicar, gente. Quem está escutando o podcast, que é da década
década ali de 80, 90, não dá pra você explicar essa sensação, né? De você chegar, como era escutar um disco, um Walkman, ver uma fita cassete, quando você colocava o som que fazia, o barulhinho de rebobinar a fita. Então, era todo um ritual que envolvia uma sensação que é difícil você explicar. Por isso que a gente fala, nostalgia é uma coisa que todo mundo sente, sabe o que é. E como a tecnologia evoluiu, a gente tem muita memória afetiva ligada agora à tecnologia, né? A coisas que na época eram muito interessantes, que, né, você falou, um disco, tocar, como é que toca música de um disco desse e tal, mas era um processo que envolvia toda uma sensação dentro daquilo. E isso é difícil de explicar, né? É difícil. E se a gente for pensar o tanto que os dispositivos estão se tornando multidisciplinares hoje, que tal a gente voltar no tempo e pensar como que era antes, né, desses dispositivos que fazem tudo ao mesmo tempo. Vamos. Agora a gente vai começar uma nova dinâmica aqui, que é inédita, que é o Resetec. É como se a gente fosse dar um reset ali na tecnologia e voltar ali nos tempos antigos. Como que era antes, que a gente não tinha esses super celulares que fazem tudo? Sim. Se a gente pensar, né, é interessante essa dinâmica porque o celular ele substitui, sei lá, mais de 80 coisas, se a gente for, até mais. Bússola, telefone que é o celular, mas mapa, é tudo. Exatamente. Então, assim, se a gente for pensar, por exemplo, vamos tentar fazer uma correlação do que a gente tinha e como que era antigamente, do que a gente tem hoje no celular e como era. Então, a música que você falou, a gente tinha Walkman, Discman, iPod, rádio AM, FM. iPod, gente. iPod. iPod. E iPod era, né? E tem voltado também, tem uma galera fazendo os iPods customizados ali, né? Exatamente. E tal. Sim. Trocando bateria, né? Sim. Colocando mais armazenamento, colocando um SSD para ficar mais rápido. Mas é uma coisa que, se você pensar, olha quanta coisa só na parte de áudio, né? Um celular ele substituiu. Por exemplo, mapa. Você lembra como que era antes? Antes de você ter Waze, Google Maps, para você encontrar um endereço. Como que você fazia isso? Olha, eu lembro que eu vim aqui para São Paulo quando estava começando o GPS, mas eu vinha antes. Então, eu ligava para meus amigos e falava assim, às vezes eu conseguia chegar na Paulista. Aí eu falava assim, tô na Paulista. Tô vendo um prédio assim. Não, passa esse prédio, depois você vira à direita, não sei o quê. Ia no instinto. Aí tinha os mapas, eu lembro que nossos pais navegavam nos mapas da 4 rodas que tinha. Que você ia viajar, você pegava literalmente um mapa e olhava. Eu vou pegar daqui pra cá e de lá pra lá, e parava pra pedir informação pra todo mundo. Né? Sim. Hoje em dia, você liga o celular e anda o planeta inteiro, pra onde você quiser. Né? Sim, é muito mais fácil, né? Você sai perguntando as coisas. Então, eu não consigo imaginar como que seria viajar pegando um mapa e eu já sou ruim de copiloto tendo esses negócios. Imagina se eu tivesse que marcar um mapa ali, né, gente? A gente já erra no GPS, quem dirá navegando no mapa, né? Exatamente. São habilidades que a gente vai perdendo e vai ficando totalmente dependente do aparelho. Totalmente dependente, né? Até nessa parte do aparelho em si, do telefone, de fato. Você lembra quando que era na lista telefônica? Lembro. Oxe. Gente, era um livro assim. Anual, né? Todo ano tinha um. Que tinha todos os telefones da cidade. Exatamente. Tinha lá as propagandas, né? Sim. Disque Pizza. E aí você olhava lá e, vou pedir uma pizza. Abria a lista telefônica e pedia uma pizza. E pra ligar pras pessoas também. Por exemplo, se você quisesse ligar pro Felipe, você ia procurar letra F, Felipe, o seu número estaria lá. Exatamente. Aí procurava pelo sobrenome, porque primeiro tinha uma sequência, né? Que você tinha que procurar o nome, depois o sobrenome. Então era uma coisa assim que era tudo muito diferente, né? Sim. Tem uma experiência que o pessoal mostra, que uma delas, né, que o celular substituiu, que a gente tá falando, é o próprio telefone mesmo. Mas que eles colocam a molecada mais nova na frente de um telefone de disco, que é o telefone antigo. Aqueles assim, então, assim. Que você gira e faz tec, né? Que ele volta. E aqui, pra você ver, a gente tinha que ter paciência pra ligar. E aí a molecada não sabe o que fazer com aquilo. Eles ficam olhando, eles não sabem como operar. Eles tentam apertar o botão achando que é touch. E era uma coisa que você tinha que girar o número no disco, esperar ele voltar. E se você errasse no último número, você ia começar tudo de novo. E lembrar os números que você digitou. Exatamente. Então era uma coisa que exigia mais paciência e tudo. E o celular substituiu tanta coisa. Calculadora, lanterna, câmera, bloco de nota, né? Câmera. Coisas que, assim, a gente tinha que ter uma coisa dedicada para cada coisa, né? Mas era bom.
a gente tem essa saudade, mas ao mesmo tempo a gente fala assim, se voltasse para ser o que era, ia ser sofrido, né? Você tem que andar com 1 milhão de dispositivos, né? Exato. É a câmera, é um mapa. Uma agenda. Uma agenda. Então, assim, facilita bastante. Facilita, né? Mas a sensação era boa, né? Era uma coisa que fica uma lembrança bem legal. Então, depois comenta aí vocês que estão vendo o podcast pelo YouTube, porque você consegue ver pelo YouTube, pelas principais redes também de podcast. Se você estiver vendo pelo YouTube, comenta aqui pra gente o que você lembra, né, de nostalgia. Qual que é a sua memória afetiva de tecnologias que passaram. Além dessa questão da câmera, né, tem outras tecnologias, como por exemplo o flip phone, que tá voltando, né, que é o telefone dobrável, né? As empresas relançaram, né? Tem várias empresas que fizeram isso, que é claro, um produto super tecnológico, porque você tem a tela, ali uma tela de AMOLED, um processador super já moderno. Não é a mesma coisa daqueles antigão, né? Que na época também, esses celulares dobráveis, eles eram incríveis, né? Sim. Eu lembro que meu tio tinha um StarTAC da Motorola, que, nossa senhora, eu olhava aquilo e só falava, meu Deus, chegamos no ápice da tecnologia do ser humano. Não tem como ficar melhor do que isso. Eu não acreditava no tamanho do celular, né? Que ele fechava e tudo mais. E hoje em dia você olha e fala, nossa, é uma coisa tão analógica, tão antiga, né? Tão antiga, né? Mas era um aparelho incrível. E esses flip phones, o que você acha? Você acha que ele traz alguma, vamos dizer, ele tem alguma ligação com os celulares antigos de desconectar um pouco as pessoas? Eu acho que é aquela memória muscular de fechar, sabe? Fechei, encerrei uma coisa e desliguei, sabe? Sim. Muito mais isso do que pela própria portabilidade. Tem a portabilidade também, porque você consegue uma tela maior e você dobra, ele fica mais portátil. Mas eu acho que também é a experiência do dobrar, assim, de você desintoxicar um pouco da tecnologia, sabe? Eu acho que faz sentido, porque a gente tem essa coisa, o ser humano tem essa coisa de fazer, vamos dizer, um movimento que indica, isso aqui acabou. Então, quando você fecha o celular, você, vamos dizer assim, isso aqui eu finalizei, deixa eu ver outra coisa agora. Exatamente. O celular que não é dobrável, você tem a tela sempre disponível ali, ela fica iluminando toda hora, né? Fica te chamando ali. Isso, tipo, notificação, não sei o quê. Então, apesar do celular dobrável ter a tela externa pequena ali na frente, é uma tela que cabe menos informação, então são notificações mais objetivas e tal, é uma coisa que voltou à moda. Sim. Né? Com muita tecnologia agora. E a gente tem, falando, né, em relação às tecnologias que voltaram, a gente tem os consoles portáteis, né? Tem os consoles retrôs, que a galera tá mesmo procurando. Então, por exemplo, PSP, que era um console antigo, o próprio Game Boy, que você falou, o Nintendo DS, mas a gente tem os modernos também, né? Que são mais atualizados. Sim, tem os modernos. O próprio Nintendo Switch é um portátil aí que veio trazendo os dois lados também, que é portátil, mas você também consegue colocar na sua TV e tal. Então, tem muito essa pegada ali da facilidade de você utilizar o dispositivo. Porque o que me dá canseira hoje, não sei você, Becker, mas é ligar, sei lá, o seu PlayStation, o seu Xbox, ter que esperar a atualização. Exatamente. E o jogo, isso que eu sinto, né? Porque esses consoles portáteis, eles tem até o Analog Pocket, que ele é um Game Boy moderno, ele roda jogos antigos em 4K e tal, você tem várias plataformas, mas assim, os jogos antigos, eles têm, como você falou, uma objetividade, uma simplicidade que hoje em dia é difícil de você achar, né? Hoje em dia você joga 10 horas, você tá na 1% da side quest do jogo. Exatamente, e eu falo isso que você comentou, eu sempre falo isso com os meus amigos, eu falo, gente, às vezes a gente fica muito na correria, aí você quer sentar e jogar um pouquinho, né? Eu gosto de console, jogo bem menos hoje em dia porque não dá tempo, mas aí você vai jogar um jogo, cara, é tanta coisa pra você aprender, tipo assim, é tanto menu, é submenu, é não sei o que, é a dinâmica. Eu quero jogar, eu não quero fazer um PhD, né? Eu não quero fazer um mestrado no jogo, entendeu? Sim, era pra me divertir, poxa. Exatamente. Eu tô me estressando aqui, pô. E os jogos antigos, eles têm essa pegada, né? Que Sim. Não é que eles não são complexos, mas eles são muito objetivos, é agradável, você liga, joga ali, desliga rapidinho, vai fazer outra coisa. Eu acho que o tempo de vida deles também era menor, tipo, você conseguia zerar um jogo muito mais fácil. Hoje em dia os jogos eles querem te reter mais, até pelo modelo microtransação. Aí, cara, é aquele negócio, né? Exatamente. E tem alguns jogos que eu vejo, porque você vê como é muito de geração, né? Por exemplo, eu sempre gostei de jogar muito jogo offline. Eu já joguei bastante jogo online, mas eu gosto de jogo que tem história, que você pode jogar offline, e a galera mais nova é tudo online, né? Então, assim, é Call of Duty, é não sei o que, tal, é jogo online, é o Fortnite e tal.
que é uma dinâmica, para mim, muito diferente. Eu olho o povo jogando e falo, como é que eles conseguem jogar tão rápido isso? Sim. Né? Constrói, atira e constrói... São profissionais, cara. Profissionais. E é coisa de geração, mas eu recomendo pra galera mais nova, aproveite esses jogos, vai jogar um Super Mario, um Sonic, entendeu? Que você vai gostar, né? Sim, os mais antigos lá é uma experiência bem interessante. E é legal pensar o quanto esses, por exemplo, cartucho, fita de jogos antigos, caríssimo hoje em dia. Muito mais caro do que os atuais, se você for procurar, por exemplo. Porque vira um item de colecionador, né? Exatamente. E tinha também toda essa sensação que a gente já falou, quando você ia jogar um console antigo... Soprar a fita. Exatamente. Não tá funcionando. A sua fita tá funcionando. Aí tinha as travas locais, você lembra disso? Que o Mega Drive tinha? Antigamente. Agora tem isso até, a Nintendo fez isso recentemente, mas você tinha, por exemplo, o console, o Mega Drive, aí você tinha um americano. Aí o Genesis era o japonês. Aí eu tinha um Genesis. Daí você ia colocar um jogo americano e ele não entrava porque tinha uma trava. Aí você raspava a travinha, daí ele entrava e funcionava o jogo. Então, são coisas que ficam na memória que eram muito legais, né? A sensação tátil dos produtos era outra história. Sim, e tátil também a gente pode falar dos toca-discos, né? Que tipo assim, é justamente aquela experiência que eu tava falando do vinil, né? De você colocar ali o vinil, de você tocar agulha e tal. A gente tem vários fabricantes atuais que estão fazendo os toca-discos, digamos assim, que estão voltando, né, para essa questão. E é lógico que tem mais tecnologia, mas, por exemplo, quando você pega um toca-disco atual, a tecnologia tem que ser aquela. É agulha, é analógico, tem certas coisas que você não substitui. Então é uma coisa que, para quem gosta, as empresas entenderam que isso voltou para o mercado e estão fazendo. Tem alguns até que tem falante integrado, né? O toca-disco você não precisa ligar um falante externo se você quiser, ocupa menos espaço. E aí isso mostra que realmente, para uma empresa resolver produzir um produto desse de novo, que o mercado tá nostálgico mesmo. Sim, tá nostálgico. E outra coisa que a gente, falando de música, você tinha falado dos iPods também, que eles voltaram, né? Só a gente fazer um adendo assim, mas tem gente que tá tunando, então coloca SSD, troca a bateria, melhora a parte externa. Só que além disso, tem um porquê do pessoal tá fazendo isso, né? A questão, acho que de você ter o controle da sua música. O controle da sua música, porque ali no seu dispositivo, no iPod, é seu, tipo assim, tá ali, o arquivo ali. Agora tá tudo muito na nuvem, por exemplo, você usa o Spotify da vida, tá na nuvem. A não ser que você baixe, peça pra baixar ali as músicas, mas mesmo assim, não tem essa sensação de que assim, são as minhas músicas aqui, né? A tecnologia, quando ela muda até a forma que a gente faz as coisas. Porque como você disse, em relação à música, antigamente a gente comprava um CD ou um disco, você sabia de cor qual que era a próxima música, qual que era a sequência, se era um disco ao vivo, você sabia os gritinhos da plateia. Nossa, lembra disso? Sim. Que o pessoal gritava às vezes, sei lá, num acústico, e aí você sabia que tinha aquele gritinho. Então, assim, você tinha uma sequência maior das coisas, uma calma maior, né? Então você escutava o CD inteiro do artista, sabia, essa aqui eu não gosto, essa aqui eu vou pular. Hoje em dia no Spotify, ou seja, qualquer aplicativo de música, você pode fazer isso, mas ele, de uma forma ou de outra, ele começa a colocar músicas aleatórias, aí você conhece uma música de um artista, mas não sabe nem de onde é o álbum, quais são as outras músicas. Então isso muda até a forma que a gente, acho que, escuta, né? Que a gente faz o nosso relacionamento, sei lá, com a música no dia a dia. Então, essa volta do iPod, eu acho que traz muito isso. Você ter a música, como você falou, e assim, é a minha playlist, essa é a sequência que eu quero que toque, e nela ninguém toca. Nela ninguém toca, pra quem é mais preciosista nesse sentido. Exato, e eu lembro que eu tinha até um HD com várias músicas na época que a gente baixava MP3, que tinha o LimeWire, vários produtos, e eu perdi o HD, eu tinha acho que uns 200 GB de música. Nossa. Eu sinto até hoje, eu tinha as discografias completas de Bob Marley, de um monte de artistas super legal, que era essa sensação que o iPod traz de volta, né? Sim, sim. E a gente também pode lembrar de outras tecnologias que são antigas, mas ainda são usadas, tipo aquelas maquininhas de cartão sem POS, antes da POS, que era tipo a folha de carbono. Sim, que passava... Sim, você passava e tal, aí depois o cara ia ter que ir lá com aquele comprovante, a sua assinatura no banco para poder... Gente... Era muito manual, né? Mas ainda usa, porque tem lugares onde não tem internet ou não tem energia, então você precisa dessas formas alternativas. Então são tecnologias antigas que ainda são usadas. E o pessoal deixa até de backup também, né? Tem exatamente. Muito isso. Porque se acabar, vamos dizer, se o sistema sai fora do ar, cai o servidor e fica um servidor fora por 3 dias, como é que você faz? Você vai ficar sem vender por 3 dias? E aí volta ao analógico, né? Exato. Essa maquininha eu lembro, para quem não, né, é mais novo,
Era basicamente um negócio, um carimbo automático, que você botava o papel... O cartão, aí ele ia carimbar as informações do seu cartão. Exato. Você tinha que assinar ali, como se você estivesse fazendo a compra. Aquilo era um documento fiscal. Uma nota promissória. Aí você levava no banco e falava, ó, o fulano foi na minha loja, tá aqui o comprovante do cartão, ele assinou, me paga o dinheiro que você der. Exato, que loucura, né, que era. E a gente tem também, cara, parte de, assim, várias... como você falou, tecnologias antigas na parte de saúde e medicina. Isso. Então, a gente tem ECG, um exemplo aqui, é o ECG de 12 canais. O que é isso? É um eletrocardiograma analógico, apesar de você ter hoje no Apple Watch e de outras formas, mas ele é muito confiável. Então, assim, ele é a prova de falhas de software, porque é uma coisa totalmente analógica, que usam até hoje. Sim. Né? A gente não vai muito longe, não. Bússola. Bússola, exatamente. Apesar da gente ter telefone e tudo mais. Mas, cara, se você vai fazer uma expedição, uma trilha, a bússola, né? É indispensável, né? Indispensável, porque você não vai confiar na bateria do celular. Exato. E tal, né? Se acabar a bateria, como é que fica, né? Então, assim, a bússola vai sempre funcionar, porque é o magnetismo da Terra. Então, sim. E tem até, se a gente pensar, por exemplo, substitutos, assim, até que são tecnológicos, mas mais antigos. Então, piloto de avião, tem piloto que às vezes... leva o GPS próprio. Então, assim, principalmente que pilotam em locais muito remotos ou aviões menores, eles levam o GPS deles, que é um dedicado, que às vezes são até mais antigos, porque se conecta, né, com satélite, de uma forma mais antiga, porque se der algum problema no equipamento do avião, ele estiver desconfiado que tem alguma coisa errada, ele liga o dele e checa, mas é um GPS antigo, ele não vai usar o do celular, ele vai usar um que ele confia, porque é uma coisa mais... rústica, mas ao mesmo tempo como a bússola funciona de uma forma mais efetiva. Exato, né? Exato. Então tem muita dessas tecnologias que a gente usa, até transporte e logística. Não é porque é antigo que é impreciso, digamos assim. Exato. Pelo contrário, né? Confiável, né? É extremamente confiáveis. Né? A parte de motor, por exemplo, que a gente falou, que a gente anotou aqui, motor a diesel, os motores mecânicos, eles são extremamente confiáveis, duráveis, mas não tem eletrônica. Tem aquela questão, polui muito, não sei o que, tem, mas assim, as pessoas ainda usam. Então você tem um gerador a diesel, porque se acabar a energia, ele está lá para dar conta do recado. Locais muito remotos, esses motores são muito confiáveis. A parte de VHF, que é essa conexão, né, da rádio, que a Marinha usa. Então são tecnologias que nunca vão deixar de existir, né? Nunca vão deixar de existir. Até câmeras analógicas que a gente usa para circuito fechado de TV, né? Que é legal para você não ter interferência e tal. Então, isso ainda continua. E é interessante que se a gente pensar, se a gente pegar filmes assim, esses filmes meio apocalípticos que, sei lá, a Terra entrou, né, a Terra tá acabando, não sei o quê, e esses filmes sempre trazem as tecnologias antigas, vamos dizer, tá lá em 2120, mas aí dá um problema no planeta e o pessoal tá usando sempre as tecnologias antigas, Exatamente, né? É verdade. Rádio, tá usando um sistema de moinho que era usado na década de 1800 não sei quanto, mas são coisas que nunca deixam de funcionar. Sim, exato. Né? Boa. Isso é muito legal. Cara, vamos então para nossa segunda dinâmica, que é a debug no sistema, né? Como é que vai funcionar essa dinâmica? Quem está escutando o podcast, você vai participar também. Então, você está vendo pelo YouTube, comenta. Se você estiver aí no seu carro ou lavando louça, responda mentalmente. Sim. Como é que vai funcionar? A gente vai falar 4 tecnologias. Dessas 4 tecnologias, uma delas não está sendo mais utilizada. Então, a gente vai escolher, eu vou falar o que eu acho, você vai falar o que você acha e depois a gente explica para vocês. Exatamente. Lembra aquele jogo Verdade Mentira? Isso. Vamos falar 4 tecnologias, 3 delas ainda são usadas, uma não. Não mais. Aparelhos de pager, que é o bip. Para quem não sabe o que é bip, era um aparelhinho antigo que você ligava numa central e mandava uma mensagem para esse aparelho. Nossa. E aí você recebia um texto escrito, tipo, me ligue, mãe, entendeu? E aí vinha a mensagem. O segundo são as máquinas de fax, que a máquina de fax é o tipo, para quem não sabe, a geração também antiga, você coloca ali uma folha de papel, diz com o telefone que você quer mandar e ela sai na outra máquina do outro lado. Isso. Né? E quais são as outras duas? Tem a internet escada, né? Que é com a linha telefônica e tal, fazer aqueles barulhinhos e tal. E tem gravadores de fita cassete em rádios. Que era uma gravação ali na fita cassete, que era uma fita antiga da transmissão de rádio. Isso. Qual que você vota?
Eu acho que a máquina de fax, porque pra mim não tem sentido nenhum mais você usar a máquina. Gente, imagina, você coloca um papel ali e sai do outro lado. Por que você não envia isso por e-mail, né, gente? Pelo amor de Deus. Não faz sentido pra mim. E pra mim, eu votaria na internet de escada. Eu acho que, assim, com toda a tecnologia que a gente tem, você ainda utilizar a internet de escada, você nem tem modem pra fazer isso, não faz sentido nenhum, né? E você que tá ouvindo o podcast, comenta aí qual que você acha que é a resposta certa, tá Curiosa para saber. Agora vamos falar o que de fato é. Vamos lá. Os aparelhos pagers ainda são usados. Como é que pode, né? Em hospitais, quando não há sinal confiável ali de celular. Olha só que interessante. E ele não interfere aqui, olha, ele não interfere em equipamentos sensíveis também. Ah, então, sim, faz todo sentido. Da onde a pessoa está no hospital, não vai ter problema. Eu acho que isso é muito para casos também de emergência, sabe? Se um terremoto, alguma coisa, cai o sistema, o pager funciona. O segundo, máquina de fax. Você estava errada, cara. A máquina de fax ainda é utilizada. Poxa vida, vamos acabar com isso, gente. Pelo amor de Deus, né? A máquina de fax, ó, ela ainda é usada em sistema judiciário, área de saúde, para envio de documento com assinatura válida em contextos legais. E o governo japonês, eu vi uma vez isso, ele ainda usa Meu Deus. fax. O japonês ainda, que a gente acha que está ali... Em super tecnológico. E 50, meu Deus. O japonês é engraçado, que eles são muito conservadores em algumas coisas, em certas tecnologias. Então, eu tinha visto uma reportagem que falava isso, que eles continuavam utilizando os fax até hoje. Internet de escada, você estava errado. Ainda é utilizada. Ainda é utilizada. Como backup nos lugares mais remotos ali, então... Ou seja, para a pessoa poder ter uma conexão, sim. Ela depende da linha telefônica. Depende da linha telefônica, mas ainda existe. Cara, como é que pode, né? E isso eu realmente achei que eu estava certo nessa resposta. Eu estava entre os dois, pra ser sincera. A máquina de fax e a internet. Porque mesmo em locais remotos, eu pensava assim, pô, deve ter algum, sei lá, o cara coloca ali uma Starlink, alguma coisa e recebe, né? Nossa, sinal, agora, entendeu? Sim. Talvez parem de usar essa. Talvez parem de usar, talvez real. estivesse meio certo, então. Eu acho que sim. Visionário. Agora, a resposta que era correta, que não é mais utilizada, é o gravador de fita cassete em rádios. Sim. Essa não se tem mais. As rádios migraram totalmente para os sistemas de áudio digital. Sim. Que eu acho que isso aqui também é uma coisa assim, como é uma gravação, é uma coisa, não é um sistema tão necessário, né? Então, os outros a gente ainda precisa, mas isso aqui era uma coisa para você gravar, não era uma coisa extremamente necessária. Então, você mudou tudo pro digital e diz aqui, ó, que a fita magnética tinha muito desgaste, ele travava. Sim. Era um rolo de Porque por mais que fosse um backup ali, beleza, tá, ali ia dar o trabalho para você digitalizar isso depois. Exatamente. Então, enfim. E um detalhe que eu não sei se você lembra, mas essas fitas cassete e rolo de filme antigo de cinema também, eles são super... pegam fogo muito rápido, eles são super inflamáveis. Caramba. Então era um perigo muito grande também no local que você tinha isso estocado. Se desse algum princípio de incêndio, meu amigo, era assim difícil. Então é uma coisa que por segurança eles também foram abolir. Bom, gente, então é isso aí. Comente se você acertou, né, a sua resposta, qual que você votou, porque a gente quer saber também. Agora vamos falar das limitações tecnológicas, das tecnologias antigas, né? Vamos. Que a gente tá falando assim, estamos voltando para trás, né, e tal, esse sentimento de nostalgia. Mas, cara, tinha muito problema nessas tecnologias, né? Cara. Vamos falar pelas câmeras de filme, né? A nostalgia é muito bom você sentir, você fala, naquela época era tão bom. Mas aquilo que a gente fala, se você falasse, quer voltar? Quer usar aquela tecnologia? Provavelmente a maioria fala, não, era muito difícil. Sim. Então, as câmeras, como você falou, a gente tinha os rolos de 24, tinha de 12, 24 e 36 poses, que eu lembro. Mas era um negócio assim, a revelação era caro, você não sabia como a foto tinha ficado, podia queimar o filme, a foto podia sair toda estourada, que você não ia ver muitas vezes. Tinha até aquele negócio que você falou do aeroporto, né? Exatamente. Que você... Isso até hoje, né? Quem usa a câmera de filme... Se você passar no detector de metal ali no aeroporto, ele pode queimar o filme. Então, a pessoa tem que avisar que ela está com a câmera para não passar na máquina de raio-x nem nada, passar por fora, para daí o filme não queimar. Então, era uma dor de cabeça enorme, né? Utilidade pública, né? Se você tem uma máquina porque você vai para as férias, tira todas as fotos, volta, essas fotos estão apagadas. Não faça isso, tá? Você jovem que está usando aí filme analógico, sim, avise no aeroporto. Mas era uma coisa assim, que era muito trabalhoso, né? Você tinha um custo mais alto e também o processo era legal, mas às vezes você voltava da viagem, esquecia de revelar o filme, aí ia ver as fotos estavam tudo estouradas, né? Tudo branco, tudo você comprou
com o ISO errado, porque tinha até isso, né? O ISO tava no filme. Exatamente, era uma coisa assim, muito difícil, porque mesmo quem gostava de foto, não tinha como, a câmera hoje ela regula tudo manualmente, né? Então assim, ela vai ver como é que tá a luz e tal, ela vai regular tudo para você. A câmera antiga, no rolo de filme, ele tinha sensibilidade de luz, que é o que a gente chama de ISO. Então se você colocava um rolo de filme que era, vamos dizer, um ISO 3200, que ele puxa muita luz, era só para tirar foto à noite. Aí você não podia usar aquele filme para tirar foto de dia, porque senão a foto ia ficar toda estourada. Toda estourada. Então, assim, era difícil. Me diz se você gostaria de voltar para a câmera de filme. Sim. Tem o Walkman de fita também, né? Sim. Imagina, você escuta ali, aí você tem que rebobinar e voltar ali com a caneta, inclusive, a fazer... Colocava a caneta e girava. Girava para voltar. E quando saía aquelas fitas lá? E aí, nossa Senhora. Aquilo era um rolo, porque a fita às vezes ela embolava, né? Embolava. E aí, ou ela podia rasgar, ou para você conseguir voltar aquilo, era um pandemônio. E aí, e às vezes distorcia o som, porque ela ficava toda torta. Toda torta. Tem uma coisa que eu gostava do Walkman, é para gravar coisas novas. Então, por exemplo, tava passando a rádio, eu colocava meu Walkman lá, gravava e gravava na fita por cima ali, né? Exatamente. Era bom, mas assim, você não tinha... as fitas também desmagnetizavam, dependendo, né? Tem isso também. Ela perdia ali a capacidade de reproduzir. Você tinha um álbum por fita. E aí veio MP3, todas as tecnologias depois, que melhoraram muito para você ter acesso a muito mais. E se você fosse viajar no carro, quem tinha tocador de fita no carro... no porta-luvas, se você queria ter 5 álbuns diferentes, era aquele bolo de fita, né? Sim. Então, era uma coisa que era difícil. Depois nós tivemos aí os Palm Tops. Você lembra deles? Eu lembro, mas eu nunca tive um. Esse era chique, hein? Esse era só da nata. Era da nata. Eu cheguei a ter um desse, parcelei em 24 vezes. E era uma agenda digital, vamos dizer assim, só que ele já tinha um quezinho de celular, tinha mais coisas. Era aquela tela estranha, né? Era uma tela, eu não lembro o nome da tecnologia, eu não sei se era TFT. Verde, ruim de tocar. Isso, era uma tela capacitiva que você tinha a canetinha, mas você tinha que fazer força, você tinha quase que furar a tela para ele funcionar, né? Sim. E você tinha assim, você tinha nele agenda, contato, mas a conectividade era mínima, tinha alguns que tinham alguma coisinha de conectividade, e era um negócio que era mais ou menos assim, tamanho um pouco maior que um celular e mais pesado, né? Sim, tinha vários modelos, era caro, mas fazia coisas que hoje em dia um celular faz assim, com o pé nas costas. Com o pé nas costas. Né? E era caro. Então, eu lembro que logo que saíram as agendas da Casio, eu também tive, que você tinha a agenda manual, e aí tinha a agenda da Casio e outras marcas que era só para você colocar telefone. Eu já achava o máximo. Mas quando saiu o Palm Top, eu falei, não, agora chegamos no limite da tecnologia humana. Agora não tem mais para onde evoluir, né? A máquina de fax também, né? Envelheceu muito mal. Sim. Porque, gente, qual que é... Eu não consigo entender. Qual que é a lógica de você mandar um documento aqui numa folha de papel e mandar pra pessoa lá do outro lado e ela tem que digitalizar esse negócio. É a digitalização da digitalização. Não tem o menor sentido isso, gente. Mas na época é engraçado, porque quando o fax saiu, eu lembro que meus pais falavam isso, né, conversar com a galera mais antiga, era uma coisa assim que falava, não, cara, tem fax, manda fax, era o máximo. Teletransporte, né? Porque como assim, eu enfio um papel aqui e sai do outro lado um papel pronto. Era um negócio de louco. Como era o telefone na época, que você imagina, ligava e você escutava a voz da pessoa do outro lado do mundo. Era uma coisa, verdade. Né? Mas ainda assim, é uma coisa que acho que ninguém sente falta, né? Não, eu não sinto. Ninguém quer voltar pro fax. Não. Só o governo japonês que quer ficar usando fax. Sim. Eu lembro que até um tempo atrás, mas você faz um tempo, sei lá, no Google ainda, para poder fazer processos lá, quando você era desenvolvedor, para ativar sua conta, você tinha que mandar um fax, um negócio assim. Google? No Google, mas assim, faz alguns anos já isso. Mas eu fiquei chocada quando eu fiquei sabendo que você tinha que mandar um fax. São tecnologias que como a gente tinha dito, né, cara? Elas são muito nostálgicas, mas olha como facilita a nossa vida. Antigamente, você queria se comunicar com alguém, você tinha que mandar uma carta. Depois, mesmo que tivesse um fax ou um telefone, você tinha que ligar. A pessoa às vezes não estava na casa dela, aí você deixava recado, aí a pessoa ia te responder só no dia seguinte. Então, assim, é nostálgico? Mas a tecnologia melhorou muito a nossa vida, né? E a gente acostuma demais com a tecnologia. Eu estava até conversando com minha amiga esses dias que
Hoje em dia, né, antigamente, ó, o cartão na máquina de 100 POS que você tinha que passar ali, a máquina de fita, né? Hoje em dia tem aproximação, né? Sim. Quando saiu, tinha muita gente que ficou receosa. Ai, mas eu não vou ativar isso no meu cartão porque é aproximação. Agora, já é padrão. Se você vai num estabelecimento, a pessoa já acha que você vai aproximar o cartão. Exato. Ninguém quer inserir mais o cartão na máquina. E nem dinheiro, né, cara? Porque hoje em dia as pessoas, se você pensar, tem local que se você levar dinheiro, a pessoa ficou ofendida. Sim. Tem gente que fala assim, não, mas não tenho troco, não sei o quê, não dá. Principalmente se você viajar pra cidade grande e tal, tem muito local que eles até colocam, às vezes, não aceita dinheiro. Não aceita dinheiro, porque não tem troco. Então, pra gente ver que o dinheiro virou digital, antigamente, se você falasse pros nossos pais, pros nossos avós, não, o dinheiro vai ficar tudo num negócio digital. Mas como assim? Então não é meu. Se não tiver comigo, não é meu. Isso, né? Exato. Então isso mudou de uma forma assim drástica. E por falar em coisas que mudaram, vamos falar um pouquinho. A gente separou algumas tecnologias que se perderam aqui, que foram assim, né, prometeram muita coisa, mas acabaram se perdendo ao longo do tempo, né? Sim. A primeira delas é aquela câmera Sony Mavic. Nossa, essa eu lembro. Essa câmera, você lembra dela? Não muito, pra ser sincera. Acho que eu não peguei muito esse hype aí, não. Então, eu lembro que essa câmera, ela era muito cara e era assim, uma coisa revolucionária, que eu via propaganda até na revista, mas era caríssima. E ela era uma câmera digital, só que ela usava disquete. Aquele disco de 3.5 polegadas. Sim. Que é o disquetinho antigo que a gente usava, né? Então, assim, ela permitia você tirar as fotos de forma digital, só que você conseguia cerca de 5 fotos num disquete. Nossa! Então ninguém, assim, era ótima a ideia, só que era cara, era uma câmera que você tinha que levar para todo lugar e você tinha 5 poses, então demorava para carregar a foto, a internet não tinha nem capacidade de carregar essas fotos, não tinha muito como você usar, então é uma tecnologia que prometeu muito, realmente era interessante, mas ela se perdeu ali ao longo do tempo, né? Sim. Também tem aquela história do Google Glass, né? Que foi lançado em 2010, Sim. Que chegou com todo aquele visual futurista. O visual já não agradou, né? Porque já te deixava com aquela cara de Android. Exatamente, um negócio meio futurista, meio né? futurista. E a galera ficou meio assim, porque tá filmando o tempo inteiro, já tinha aquela preocupação com a questão da privacidade e tal. Era um momento que a gente não tinha nem muitos softwares desenvolvidos para esse caso de uso. Sim. Então meio que se perdeu. Você pensar que o primeiro óculos esse foi lançado em 2010 e agora que a gente tá vendo, por exemplo, o Meta Glass e mais inovação nesse sentido, né? Um gap de mais de 10 anos ali. Exatamente. Mas envelheceu mal. É um produto que eu lembro que ele prometeu muito e realmente era um produto à frente do tempo. Só que é aquilo que falaram, né? Tem produtos que são lançados que eles estão muito à frente do tempo e não vai dar certo naquela época. Então, para você ver, agora, depois, 10 anos depois, 13 anos depois, começou a aparecer os outros, o Meta, como você falou, que eles fazem a mesma coisa. Exato. Tira foto, grava, mas a rede social hoje em dia é muito mais... Então, as pessoas não ligam mais. A gente já está em um outro momento. Nossa, falou tudo certo. A gente está em um outro momento. Exato. Então, é um produto que talvez, se naquela época já tivesse mais rede social, ele teria dado muito certo, né? Mas foi um projeto, assim, super caro que a Google fez e acabou ficando mais sendo utilizado para empresa e coisas internas. Sim. Então, são tecnologias que se perderam aí. E temos também os dispositivos que revolucionaram o simples do dia a dia. Como, por exemplo, os porta-retrato digital. Sim. Né? Para pensar, se a gente não imprimir mais foto, como é que a gente vai ter um porta-retrato? Poxa, só você colocar ali um display para poder exibir os arquivos digitais, né? Exatamente. Dá para você fazer, tem até na Alexa, que com tela ela faz isso. Isso. Se você colocar uma telinha ali que lê o Google Fotos, ele faz isso. E aí fica passando as fotinhos ali para você ver. É uma coisa que revoluciona, né? Num único local eu consigo ver fotos infinitas. Exato. Ao invés de ter um porta-retrato. Mas eu sou antiguinho e eu gosto da foto impressa. Eu também. Não é? Sim, eu acho mais pessoal. Eu acho mais pessoal também. E a gente tem também a parte de lâmpada inteligente, toda essa parte de automação de casa, mas a lâmpada é uma coisa muito simples que adicionou uma tecnologia e mudou tudo, né? Sim. Por exemplo, é só você poder controlar ela remotamente, isso já muda tudo. Sim. Né? Você ativar um sensor ali, já muda completamente. Programar os horários, vou sair de casa, não preciso mais deixar a luz acesa, então são coisas simples que mudam bastante. A internet das coisas por si só, que é a possibilidade de você conectar as coisas na internet, é uma revolução tremenda, assim, que te permite automatizar uma série de coisas.
a lâmpada, temperatura, etc. Você fazer uma rotina e tudo mais. E são coisas que hoje em dia a gente tem e nem pensa, né? Não. Então, você dá um comando de voz, e aí eu tenho isso lá no estúdio, você tem também no seu. Então, você fala assim, ligar luz do estúdio, ele já liga tudo. Aí eu dou bom dia, ele já liga o ar-condicionado e o purificador de ar. Aí você vai sair da boa noite, ele já desliga tudo. Então, são coisas que envolvem muitas outras tecnologias, mas é uma coisa básica, né? Você ligar e desligar uma luz, mas que vai melhorando a nossa vida aí. Então, são tecnologias simples, mas que mudaram bastante. Agora vamos para a nossa próxima dinâmica, é o testando na prática. A gente vai testar aqui essa câmera maravilhosa que eu tenho, ela que é a Instax Mini 12, que é uma câmera analógica, até para você abrir aqui, ó. Essa é das antigas. Essa é. E essa câmera, legal dela é que ela tem o filme interno, então você tira a foto e ela já revela na hora. Sim, aí você já tem a foto e tal, revelada e tal. E é o que eu gosto, aquela coisa que eu te falei, você não tem que ficar tirando 1000 poses, Exatamente. Né? Ó, gente, saiu a foto, é essa. O momento está gravado, entendeu? Sim. E essa câmera, ela tá saindo R$299 no plano Team Black Premium. Isso. Né? Com promoção válida até 31 de outubro de 2025. Gente, então aproveita, porque é um preço bem legal. E é uma câmera que você vai gostar. A Cá tem, eu tenho uma dessa também. É uma câmera bem legal quando você receber os amigos em casa, a família, e registrar aquele momento e já ver a foto. Já ver a foto revelada, é incrível. Aí você escreve ali, ó, na mão mesmo, a data. Isso, exatamente. E fica bem vintage. Agora vamos para nossas reflexões finais aqui sobre o assunto que a gente falou sobre o revival das tecnologias, né? Porque a gente está evoluindo muito, mas quais são esses prós e contras que a gente pode refletir aqui sobre o que a gente falou? Assim, é aquilo que a gente fala, né, cara? Tudo tem vantagem e desvantagem na vida. A tecnologia é uma delas também. Quando a gente olha as tecnologias antigas, a gente tem essa nostalgia, e acho que muito era por causa daquela questão, que era um dispositivo único para cada coisa, a gente tinha um foco total, né, no que você estava fazendo, como a gente diz, um awareness maior ali, né, viver o momento. A questão da durabilidade, tinha muito isso, que a gente até não mencionou, mas os produtos duravam mais. Dava pra consertar as coisas. Sim, dava pra consertar. E tem também a questão do ritual, né? Que, tipo, da experiência e tal, de apertar um botão, de fazer tal procedimento e tal. Que até é uma memória meio que muscular ou afetiva que a gente tem, que entrega outra experiência também. Exato. As coleções também eram mais limitadas, então a gente tinha, assim... Você tinha ali os seus CDs, ou os seus discos, ou as suas fitas, as suas músicas, então era uma coisa que... a gente era um curador, vamos dizer, a gente era mais curador das coisas, né? A escassez também faz você valorizar mais as coisas. Então, como você podia ter poucos CDs, porque também caro para comprar e tal, então você escolhia muito bem o que você ia comprar, né? E aquilo era o seu CD. Não sei você, mas eu tinha uma porta-CD e era o meu porta-CD. Exatamente, eram os meus e às vezes você até emprestava, né? Não, você emprestava um CD... eu lembro que uma vez eu troquei um CD com uma amiga minha, que ela me emprestou um CD do Whitesnake, eu emprestei pra ela um do Titãs, que eu tinha acústico, e tinha essa troca, essa coisa, né? Mas são coisas assim que, como a gente falou, tem as vantagens e as desvantagens, né? E das novas tecnologias, o que você vê também em relação a isso? Assim, o que a gente pode trazer de um resumo em relação a tudo que a gente viu? Essa facilidade que a gente está tendo de poder ter que se esforçar menos para fazer as coisas, né? Por exemplo, ChatGPT, inteligência artificial, fazendo um monte de coisa pra gente. Isso traz uma facilidade maior para nossa vida, mas perde assim, a experiência que a gente tem ali com esses processos que são um pouquinho mais manuais, digamos assim. Então, eu acho que a gente ganha por um lado porque é mais fácil, né? Mas perde por outro lado que é a experiência humana, porque de fato a tecnologia veio para facilitar, mas se ela tira o que proporciona digamos assim, esse sentimento humano nosso, aí fica complicado. É por isso que eu acho que há uma tendência das gerações de sempre voltar, de resgatar essas coisas, para resgatar justamente esse senso de realidade. Poxa, está todo mundo usando filtro, está todo mundo se desconectando com a realidade. O que a gente pode fazer para a gente voltar atrás e se ver mais humanos nesse sentido, né? Faz total sentido, porque a tecnologia ela traz essa coisa de ficar tudo muito rápido, tudo é mais descartável, a comunicação é sempre em tempo real. Isso. Então você tem que responder o WhatsApp e você fica o dia inteiro ansioso porque você tem que responder o WhatsApp e você tá, entendeu? A gente se sente sempre atrasado e tudo. E tem as vantagens, mas assim, a tecnologia ela traz essa coisa da multifunção, que foi o que você falou, a gente perde um pouco essa conexão com o passado. E por isso que acho que é importante essas gerações também, que estão vindo agora, entenderem isso. Porque acho que as pessoas começam, às vezes, a se cansar de ter um excesso de tudo. Isso. E o ser humano não foi feito para processar tanta coisa assim ao mesmo tempo e falar,
é legal tirar uma foto, né? Numa câmera digital, que eu tiro essa foto aqui e é isso. Aí eu guardo ela e o processo de foto acabou. Agora deixa eu conversar com meus amigos, né? E no fim das contas também, é a experiência que você tem, por exemplo, a relação que você tem, tirar foto, a relação com a sua própria imagem, né? Porque você tá tirando foto cheia de filtro e tal, tem até aquela própria distorção de imagem. Se eu busco mais a realidade, o meu relacionamento, a minha relação com isso é completamente diferente. A mesma coisa com a música. Se eu busco escutar ali um vinil, uma fita cassete, a relação ali com a música é completamente diferente, porque eu escolhi aquele CD, eu estou naquele momento executando aquela música. É como se a minha atenção estivesse toda focada para isso, porque hoje com o celular na mão, você vai ouvir uma música, você se perde no WhatsApp. Exato. Você nunca faz só uma coisa, Você nunca faz só uma coisa. E isso tira o brilho dessas experiências, que é tirar, igual você falou, né? Tirar uma foto pontual, escutar uma música e prestar atenção exclusivamente nisso. Né? Um exemplo muito simples disso você falou, eu lembrei de quando eu era pequeno. Eu gostava, meus pais tinham os discos, lá em casa tinha Frank Sinatra, eu escutava Frank Sinatra com 8 anos de idade, meus amigos ficavam me zoando, que eu era um idoso de 8 anos de idade. Mas eu lembro que 8 anos de idade? 8 anos de Caramba. idade eu gostava, porque eram os CDs Bee Gees, tinha os CDs lá, né, os discos lá. E eu lembro que eu colocava música, não sei se você fazia isso com seus amigos, você colocava música e aí você ficava na sala escutando a música. Então, assim, o que vocês estão fazendo? A gente tá escutando a música. Sim, escutando a música. Entendeu? É isso que você falou. É o fazer uma única coisa. Então, às vezes, eu botava o disco, aí eu, sei lá, sentava no sofá, colocava as pernas pra cima e ficava escutando música. Você tá entendendo? Que louco. Hoje em dia, você não faz isso. Não faz. Você bota a música, mas você vai olhar o YouTube, você vai olhar o WhatsApp, você vai olhar o e-mail, você vai começar a olhar a rede social. A gente tá sempre multitarefa. Então, isso é uma coisa que né, os produtos antigos trazem e o ser humano é feito para isso. Você tem que ter o ócio criativo. Você tem que ter... A gente não é feito para ser multitarefa, como todo mundo acha que é, e aproveitar mais isso, né? Até a experiência... Você falou, eu lembrei a experiência de você assistir um filme numa fita cassete. Né? Você não tinha interrupção, não tinha propaganda, e você só tinha aquele filme, que você locou aquele filme. Como você não tinha mais opções, você vai se dedicar para assistir aquele filme. Agora na Netflix, você vê, tipo assim... Eu me perco. Eu não sei o que eu assisto. Você começa a ver um seriado, daqui a pouco você está vendo um outro. Aí você começa a ver um filme, daqui a pouco você já está olhando no Instagram. E você vai se perdendo. E você às vezes fica 20 minutos procurando alguma coisa para ver. E não vê nada. E não vê nada e vai dormir, né? A experiência é completamente diferente. Então, acho que é sobre isso, sobre a experiência, sabe? Sim. Essas tecnologias, elas são resgatadas para voltar a essa experiência, que eu acho. Então... Vamos pensar nisso mais, né, gente? Principalmente as novas gerações que não viveram isso, é sempre bom, porque o ócio criativo é importante e a gente ter essa calma em fazer as coisas tem muito benefício, né, cara? Sim, com certeza. É isso aí, gente. Então, obrigado por acompanhar mais um podcast. Não se esqueçam que esse podcast é gravado aqui na Tinda Oscar Freire, né? Uma loja super completa, né, cara? Com vários espaços, tem aqui onde a gente grava, tem o espaço gamer, tem vários equipamentos legais aqui. Pra quem gosta de tecnologia, do multitarefa, tem muita coisa aqui. Mas tem coisa analógica também pra você escutar música, né? Exatamente, sim. Então é isso aí, gente. Obrigado, cara. Obrigado por mais esse podcast. Obrigada, pessoal. Foi incrível. A gente se vê nos próximos. Tchau, tchau. Até mais.